Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para atuário. Na aula de hoje falaremos sobre diferencial e regra da cadeia. Estamos seguindo o livro do Stuart, Cálculo volume 2, mas este conteúdo pode ser encontrado em qualquer livro de cálculo volume 2. Também, para auxiliar na disciplina, estamos utilizando o software Massa. Então vamos começar com o conceito de diferencial e diferenciabilidade. O que vem a ser o diferencial? A ideia por trás do conceito de diferencial é aproximar a função f de xy, por exemplo, uma função f de xy, pelo plano tangente. Lá no cálculo 1, cálculo de uma variável, o conceito de diferencial ou diferenciabilidade estava associado a aproximar localmente uma curva por uma reta. No contexto de duas variáveis, nós vamos localmente aproximar a superfície por um plano tangente. Então, nós temos a nossa função z igual f de xy. Então, o gráfico é de uma superfície. Então, colocarei aqui os eixos x, y, z. Em uma altura z0 vou demarcar o nosso ponto aqui x0, y0, z0. Então, este é o ponto x0, y0, z0. A partir dele, vou representar a variação em x e uma variação em y. Então, aqui, nossa variação em x troquei. Aqui a nossa variação em y. Aqui a variação em x. E nisso nós vamos ter este ponto aqui de referência. Esse nosso ponto de referência é o ponto x0 mais delta x
y0 mais delta y z0. Então aqui nosso ponto de referência. Por que esse ponto de referência? Bem, porque aqui teremos a representação da superfície. Então eu vou subir aqui um pouco mais. Então aqui vou representar a nossa superfície, um pedaço da Então essa daqui é a nossa superfície S, representada por z igual a f de xy. E nessa superfície, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar essa superfície pelo plano tangente, neste ponto aqui, x0, y0, z0. Então aqui nós temos o plano tangente Então aqui temos este ponto no plano tangente e aqui temos este ponto na superfície. Então, ao causar uma variação de Δx e Δy no ponto x0, y0, nós vamos alterar o valor em z. Nós vamos ter uma variação em z, uma referente à superfície. Então, esta diferença aqui é um ΔZ, mas é um ΔZ calculado com relação à superfície. E temos este ΔZ referente ao plano tangente. Bom, qual que é a relação entre esses dois ΔZ? A ideia é que com ΔX e ΔY suficientemente pequeno, esses deltas são aproximadamente iguais. Então nós temos que o ΔZ superfície é aproximadamente igual ao ΔZ plano, ou seja, do plano tangente. Mas quem que é esse ΔZ do plano tangente? Bom, nós podemos representar esse ΔZ com a equação do plano tangente, em que nós tínhamos que o plano tangente ele é z menos z0 igual a derivada de f com relação a x aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica
delta x mais a derivada de f com relação a y, que multiplica delta y. Então, essa daqui é a equação do plano tangente com as derivadas aplicadas no ponto x0, y0, z0. O ponto de tangência x0, y0, z0. Então, esse ΔZ plano, ele é a derivada de f com relação a x aplicado no ponto x0, y0, ΔX, mais a derivada de f com relação a y, ΔY, também avaliada no ponto x0, y0. E é a mesma ideia lá do cálculo. Que quando a gente fazia a variação em x, né, o h ir para zero, nós tínhamos cada vez mais a reta, mais a tangente próxima da curva. E aqui nós vamos ter cada vez mais o plano tangente suficientemente perto da superfície. Então, ao tomar ΔX ir para zero e ΔY ir para zero, o que vai acontecer? Cada vez mais superfície e plano vão estar cada vez mais próximos. Superfície e planos vão estar cada vez mais próximos. E então, nesse contexto, nós vamos ter que as variações ΔX, ΔY passam a ter um tamanho infinitesimal, e então, tendo um tamanho infinitesimal, ΔZ também passa a ter um tamanho infinitesimal. Então, fazendo ΔX e ΔY ir para zero, isto implica que teremos que dz é igual a f de x, né, ou a derivada de f com relação a x, ou a derivada de z com relação a x, vezes dx, mais a derivada de f com relação a y, dy. Então, essa é a expressão da diferencial de z, uma função de duas variáveis. Se fosse uma função de três variáveis, acrescentaria aqui mais um termo referente à derivada e à variação da terceira variável. E lembrando, né, que para ΔX e ΔY pequeno, o que nós temos? Nós temos que a variação da função, ou seja, esse ΔZ da superfície é aproximadamente o ΔZ do plano, que o ΔZ do plano vai ser representado pelo dz. Então, aí temos a definição. Se z é uma função de duas variáveis, diferenciável em x0 e y0, então a diferencial, né, de z, ou seja, dz, é igual à derivada de f com relação a x aplicado no ponto x0 e y0, vezes ΔX, mais a derivada de f com relação a y aplicado no ponto ΔY. E
para Δx e Δy pequeno, nós temos que o Δz é quem? É a função com o deslocamento do ponto inicial em Δx e Δy menos a aplicação no ponto. Então aqui faltou um menos. Isso. E este valor é a variação na função, ela é aproximadamente a variação no plano. Então vamos a um exemplo. Considere a z igual a f de xy, onde f de xy é definido por x² mais 3xy menos y². Então, o item A, primeiro, determine dz. Bom, quem que é dz? É a derivada de f com relação a x vezes dx mais a derivada de f com relação a y dy. Então, nós precisamos da derivada de f com relação a x, precisamos da derivada de f também com relação a y. Então, precisamos dessas duas, ou derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y. Então, quem que é a derivada da f? Derivada da f com relação a x. Bom, aqui então nós vamos quebrar em três derivadas. A derivada desse primeiro termo aqui com relação a x é 2x. A derivada desse segundo termo com relação a x fica mais 3y. E o terceiro termo não depende de x, então a derivada é zero. Agora, a segunda derivada. Derivar f com relação a y. Bom, o primeiro termo não depende de y, então zero. O segundo termo, a derivada com relação a y vai dar 1, então vai sobrar 3x menos 2y. Então, a diferencial de z vai ficar 2x mais 3y, que multiplica delta dx mais 3x menos 2y, que multiplica dy. No item B, nós temos a variação de x indo de 2 até 2,05 e de 3 indo de 3 até 2,96. Então, pede-se para calcular o ΔZ e o DZ e comparar os resultados. Bom, primeiro, quem que é o ΔZ? ΔZ é f de 2,05 e 2,96 menos o f de 2 e 3.
Substituindo na função, nós vamos ter 2 elevado a 205 ao quadrado, mais 3 que multiplica 2,05 que multiplica 2,96 menos 2,96 ao quadrado. Então esse daqui é o primeiro f menos agora x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 3 que multiplica 2 que multiplica 3 menos 3 ao quadrado. Realizando essas contas, o valor é de 0,6449. Então essa é a variação na superfície, é o ΔZ. Tá, mas quem seria então a variação no plano tangente? Quem seria o DZ? Bom, então o que nós temos é que para calcular o DZ nós vamos precisar do dx, dy, que precisamos deste valor, A variação dz, bom, o ponto inicial é o x0, y0, então o x0 é o 2, o y0 é o 3. Então, nós vamos precisar do ΔX. O ΔX ele é 0,05 e esse vai ser o nosso dx. O ΔY, aqui nós podemos pôr uma aproximação também, mas o dy ele vai ser quem? Ele vai ser o 2,96 menos 3, que vai ser o menos 0,04. Então esse daqui é o dy. Então quem que vai ser o dz? O dz nós vamos calcular com a derivada de f com relação a x aplicado no ponto x0, y0. Então o nosso x0 ele é o 2, o y0 ele é o 3. Então nós vamos ter aqui a derivada de f com relação a x, então vai ser 2x0 mais 3y0. Aqui vai entrar o nosso ΔX mais 3 que multiplica x0 menos 2y0. E aqui vai entrar o ΔY. Substituindo os valores, nós vamos chegar em 2 vezes 2 mais 3 vezes 3 mais 3 que multiplica 2 menos 2 que multiplica 3 que multiplica menos 0,04. Então esse daqui o resultado dá 0,65. Então dados os pontos iniciais x0 e y0,
ao fazer a variação em x de 0,05 e em y de menos 0,04, a variação na superfície é de 0,6449, que é aproximadamente igual à aproximação no plano tangente, que é 0,65. Então essa que é a diferença de um para o outro. E se nós, por algum motivo, achar que essa diferença está muito grande? Bom, então nós temos que pensar numa variação menor ainda para o ΔX e para o ΔY, até considerar suficientemente pequena essa mudança a ponto de a gente considerar localmente que a nossa superfície está suficientemente próximo do plano tangente, ou vice-versa, o plano tangente está suficientemente próximo da superfície.